Segunda edição do Jobcast número 2. Essa vez a mesa tá mais bonita, né? Da última vez não estava tão bonita assim. E o primeiro a gente falou sobre comunicação digital, a gente não focou muito no meio tradicional, TV, rádio, anúncio, revista, na publicidade em massa. Dessa vez a gente vai entrar num tema que é polêmico, que até quando eu convidei a Carol, a primeira coisa que ela falou foi: mas você não acha que não é muito radical falar das mortes das mídias tradicionais? Mas essa é a intenção desse tema. Eu vou respeitar quem falar que concorda que a mídia tradicional está morrendo, que o jornal está morrendo e que a TV está morrendo. Mas eu quero aqui defender o ponto tanto mercadológico da mídia em massa tradicional, quanto do agência anunciante, tanto da comunicação tradicional mesmo, que eles estão se reinventando. Chegou a cair, deu essa caída, aí deu o boom da internet, subiu de novo, mas todo mundo se perdeu, não sabia como ia anunciar naquele meio onde o consumidor tem um poder maior do que o próprio anunciante. E aí deu essa caída, falaram que ia morrer e agora está voltando, né? Porque hoje a gente vê um tema que as próprias hashtags do Twitter são baseadas na TV, ou no jornal, ou em notícias de mídia em massa. Eu queria saber do ponto da Priscila, da Carol, o ponto de vista, se concorda, se não concorda, enfim, esse lado uma defesa. Eu não estou aqui, não sou advogado da mídia tradicional nem da nova mídia, embora eu seja um mídia social maníaco, assim, eu sei o ponto de vista a função e o retorno que as duas trazem, né? Então eu queria saber da Carol, por exemplo. Primeiramente, muito obrigada por um prazer isso aqui com vocês. Mas eu acho que é um pouco como a gente estava falando ali atrás, antes da gravação, né? Sempre quando surge alguma coisa nova, a gente escuta esse buchicho, né? Nossa, isso vai acabar. Foi dessa forma quando aconteceu o advento da TV, né? Falaram: olha, o rádio já era, a TV agora tomou o lugar do rádio. Não é verdade. A própria televisão, ela se apropriou de muitos formatos que o próprio rádio utilizava para ela se reinventar, né? Ou seja, ela, na verdade, nascer, e hoje a gente sabe que ela está se reinventando graças às mídias sociais. E é o que eu acredito, não que as coisas vão acabar, eu sou totalmente contra esse povo xiita, terminou, não tem disso. Na verdade, ela vai passar por uma adaptação, não só a TV, mas falando um pouco até mesmo pelo rádio e jornal também, para acompanhar essa nova realidade. Passando, né? Tá sofrendo. Já está passando. Hoje, a própria Globo, você vê, ela já utiliza diversos formatos, seus estudos são diferentes, né? O cenário é totalmente diferente, é interativo. Hoje você tem um Fantástico que usa um bola cheia, um bola murcha, baseado num concurso que ocorre graças à internet. Então, esse é o meu ponto de vista, né? Isso eu acredito que venha para somar e para melhorar, até porque a qualidade do que a gente tinha, né, visto aí nos últimos anos na TV era um tanto quanto questionável, né? Os domingos da TV, principalmente. Então, acho que esse é o grande papel, né, de todas essas mídias tradicionais hoje, fazer uma integração entre o que há de melhor, tanto das novas mídias, seja Twitter, seja, né, Facebook, não só se apropriar daquilo, mas tentar se reinventar e trazer uma coisa que traga, enfim, não só resultados, mas que agrade público e anunciantes. Pelo lado mercadológico, até que você ressaltou, estou até olhando aqui o papelzinho do Leitão, ele vai poder falar um pouco disso aqui com a gente, mas nunca se investiu tanto em mídias tradicionais quanto hoje. Até o próprio faturamento delas é enorme. Mas por advento da mídia social. Sim, também. Tem, lógico, a sua contribuição, sem dúvida. Mas, por exemplo, se você olhar uma mídia dados hoje, você vai ver que o investimento publicitário nos meios hoje, em primeiro lugar, é da TV, com 61%. Em segundo lugar, é o jornal. É crescendo em relação ao ano passado. Crescendo. E, assim, a internet está lá junto com o rádio, na verdade. E a internet está crescendo. Hoje, nos Estados Unidos, por exemplo, se investe muito mais em internet do que numa TV. Mas não se deixa de fazer TV. E tem um outro papel, né? A abrangência da TV, por exemplo, ela é muito maior, né? Enfim, tem N outras características que as mídias tradicionais não têm. Eu sou obrigada a concordar com a Carol. Eu sou uma entusiasta das novas mídias, mas eu não acredito nos apocalípticos que dizem que as mídias tradicionais vão acabar. Para mim, esse papo não existe. Eu acredito que cada uma dessas mídias, né, sejam as tradicionais ou as novas, elas têm características muito peculiares a cada uma. E eu acho que depende muito do objetivo de marketing que você tem dentro de uma campanha, você adaptar a sua comunicação
à especificidade de cada veículo. Ou seja, eles são complementares e nunca excludentes. Você não pode afirmar, como você mesma citou, quando o rádio nasceu, ele não excluiu a mídia impressa, excluiu de forma alguma. A televisão, quando nasceu, também não excluiu o rádio, mas houve realmente um reposicionamento. O rádio começou a se reinventar e a tomar uma postura diferente, tanto em termos de programação, de conteúdo, de marketing, propriamente dizendo. E hoje a gente continua com esse cenário de quê? De estar sempre se reinventando e criando coisas novas para continuar na briga aí pelos investimentos em publicidade. E aí, quanto mais opções você tiver para trabalhar, melhor vai ser a sua comunicação. Então, é o que eu disse, é uma questão mesmo de adequação ao que você pretende. Acaba que nesse quanto mais, você falou, é interessante, que o quanto mais explodiu. Então é muita opção que você tem para poder divulgar uma TV, para poder entrar numa mídia, pegar a mídia tradicional e fazer uma campanha redondinha. Então acabou que virou meio que uma bagunça e esqueceram da mídia tradicional, como trabalhar com criatividade na mídia tradicional. E aí você precisa de cada vez mais capacitar os profissionais para usarem bastante a criatividade e se programarem para fazer algo realmente adequado. Não entrar em onda, não entrar em moda, não é só porque trabalhar com mídia social está em alta agora nesse momento que você tem que fazer a sua campanha e incluir mídia social, não é por aí. Uma coisa legal que o Mizango Anais falou no penúltimo Festival de Gramado. Ele disse que as coisas novas estão em todos os meios, inclusive nos meios novos. Sim. Então, as pessoas acham que as mídias novas surgiram, então eu tenho que ser criativo lá. A mídia tradicional fica do jeito que sempre foi. Então, acho que essa criatividade que é inerente ao processo publicitário e tal, ela tem que estar presente tanto nas coisas novas, quanto reinventando as coisas antigas. A TV ser diferente, o rádio ser diferente, a mídia impressa ser diferente. Então não é porque o meio é novo que as coisas novas têm que ser canalizadas todas para aquele meio. Pro meio novo, né? Você tem que reinventar a todo momento o clássico. Acho que isso é a essência da criação publicitária, a essência da criação. É porque a responsabilidade de você fazer uma coisa hoje numa mídia tradicional, eu acredito que seja até muito maior do que numa mídia social, né? Por quê? Você já tem a banalização, você já viu muita coisa, você nasceu, cresceu assistindo TV, ouvindo rádio, lendo jornal. Então você ter um mote criativo para isso talvez seja muito mais difícil do que você fazer uma nova mídia. E errar na mídia social é porque você experimentou, né? Foi experimentando. Agora errar na mídia clássica, errou. Você conhece a linguagem. Se errar lá, não tem justificativa. Levando em consideração questões de erros e acertos, o que acontece? Hoje em dia, quando a gente parte para uma mídia mais online, por assim dizer, a grande vantagem que eu vejo hoje é a questão, eu estava conversando com o Ed lá fora, a questão de você mensurar a sua campanha. Você tem dados. Hoje em dia, para você mensurar uma campanha nos meios tradicionais, a volta que você tem que dar é muito mais complexa. Por quê? Você está envolvendo uma série de outros fatores que na mídia online você consegue um retorno muito mais rápido, né? E as questões também de serem reinventadas, eu acho que o rádio ele usou muito melhor da internet do que a televisão. A televisão ainda está engatinhando nesse processo de reinvenção. Tanto que as rádios já tem rádio web, rádio online, e os índices de retorno dentro dessas são utilizados. Tanto que a internet hoje é o quarto veículo mais investido no Brasil e a maior em crescimento. Índice de crescimento de 2009 a 2010, a web foi 28%, enquanto a televisão foi 22,3%. Já está no início ainda. Já está no início. O Brasil engatia muito na questão de internet. Primeiro, dificuldade de acesso, as internets conhecimento também. Agora, o que eu vejo muito é que a internet no Brasil vai se democratizar através de smartphones. Que todo mundo com a C, D, E, W, F, G tem o que? Tem um celular maneiro, 3G está aí disponível e o caminho no Brasil vai ser um caminho diferente lá fora. Acho que a principal mudança que a gente tem é uma revolução cultural mesmo, onde que a gente viveu durante pelo menos 20, 30 anos uma padronização de comunicação. Seja na rádio, unilateral, seja na rádio, seja na TV, seja no jornal. Não só essa padronização, como poucos focos de criação de conteúdo para o público. O grande lance em termos de publicidade é a sociedade teve uma abertura para novas mensagens, novos conteúdos. Novos meios que geram novas mensagens, lógico. E o desafio da publicidade é encontrar o público para aquele meio. Meu produto tem que se comunicar com tal público. Qual é
o canal que esse público está interagindo. E ele pode estar em vários ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, A pergunta é, como você faz para atingir de uma forma eficaz o cara que está ligado na televisão, ele está na internet, ao mesmo tempo ele está no celular e ele está com as pessoas que estão pessoalmente com ele? É uma frase que eu lembro até hoje, foi o Marcos Vilas Boas que falou. Antigamente, quando você falava, o que você está fazendo? Não estou fazendo nada. Você está fazendo nada. No máximo, lendo um livro. Hoje em dia, o que você está fazendo? Não estou fazendo nada. Mas você está com o Facebook ligado, o Twitter, jogando videogame, escutando música e a televisão toda está ligada. E o que me dói às vezes é justamente essa padronização do investimento em mídia, onde há uma acomodação das próprias agências em função de questões econômicas e políticas, questões de economia e política, e que, na verdade, eu vejo que as agências muitas vezes estão perdendo o sentido primordial dela, que é oferecer um serviço estratégico para o cliente. Ela trabalha às vezes muito mais em função da comissão.